a captura feita pelo sionismo daqueles que se consideram judeus no mundo todo. Por último, duas coisas. Eu defendo que haja um Estado, e nesse sentido, como eu falei do Fatah, o Hamas, a única coisa que tem o Hamas de positivo, na minha opinião, é que continua resistindo. E isto é preciso reconhecer. O programa do Hamas é um programa que não contempla nem o conjunto dos palestinos, que propõe um Estado Islâmico a palestinos laicos, a palestinos cristãos. E outra coisa, é um programa que não consegue captar aliados entre os judeus de Israel. É preciso. Os colonos foram derrotados no mundo todo com aliados dentro do seu próprio território. Dentro do seu próprio território, por exemplo, grandes manifestações contra a guerra do Vietnã. Então, este ponto o Hamas absolutamente não responde. Há crescentes mobilizações palestinas que contestam ambas direções. Há um escândalo, talvez os companheiros da mesa, do público conheçam um pouco mais. Há um escândalo imenso pelo papel de Mahmoud Abbas nesta semana. Há manifestações, declarações fortíssimas exigindo sua renúncia, etc, etc. Por último, uma pequena homenagem. Não é verdade que todas as vítimas do Holocausto aderiram ao sionismo. Muito pelo contrário. O sionismo sempre foi minoritário entre os judeus, majoritários sempre foram os religiosos, o Bund, que eram socialistas judeus, e acaba de falecer o último comandante da revolta do gueto de Varsóvia, Marek Edelman, morreu aos 90 anos, anti-sionista até o final. Obrigado, Valdo. Vou passar a palavra agora ao professor Franklin Goldgrupp, que é professor aqui da Psicologia da PUC, e com quem eu já acabei travando uma relação fraternal, eu diria, por conta dos debates, que sempre tem debate na PUC sobre esse tema, estamos eu e o Franklin apresentando posições por vezes antagônicas. Bom, Franklin, a palavra é com você. Minha dificuldade com o microfone já me acostumei assim. Bom, a primeira discordância com o meu amigo Arbex é que ele havia dito que, enfim, a mesa trataria de um amplo número de temas, o que pode vir a acontecer ainda. Mas nós já vimos que, em primeiro lugar, aparece a questão Israel-Palestina, é inevitável. Então, eu vou, digamos assim, mencionar a lógica do meu artigo. Está dando para ouvir? Mais perto do microfone. Eu vou tratar da questão... Agora? Melhorou? Eu vou tratar da lógica que regeu a escrita do meu artigo e que obedece fundamentalmente a duas questões que podem ser, inclusive, expressas na forma de perguntas. A primeira pergunta é se a existência de Israel, desde o processo de migração moderno, que começou na década de 80, no século XIX, e depois se consubstanciou na formação do Estado de Israel em 47, 48, e, enfim, até os nossos dias. Enfim, a pergunta é se a existência de Israel prejudica o povo árabe palestino ou não. A segunda pergunta se refere à esquerda. A pergunta é sobre quando começou o discurso anti-sionista da esquerda, que pode não ser 100%, porque há representantes da esquerda que não proferem esse discurso. Eu me considero da esquerda, por exemplo, e sou extremamente crítico do discurso anti-sionista,
tão crítico como os antisionistas, ou esse discurso antisionista é crítico de Israel. Então a pergunta seria, quando começou, né, esse discurso antisionista da esquerda, e quais são as verdadeiras motivações desse discurso, porque ele alega ser um discurso que busca a justiça, uma forma da restauração da injustiça que teria sido cometida contra os árabes palestinos. Vocês viram exemplos aqui de que essa injustiça teria começado já com a imigração dos judeus da Europa Oriental, principalmente, né, de 1880 em diante, e que ela teria se acelerado posteriormente, e que a formação do Estado de Israel dependeu da expulsão de 800 mil árabes. Para responder essas duas questões, eu vou ter que analisar, espero fazer isso rapidamente dentro do tempo, mas eu já pedi ao Arbex um pouco mais de tempo, já que eu represento, eu preciso reconhecer uma posição amplamente minoritária aqui na mesa, tão minoritária como a posição de Israel no Oriente Médio, fecho parênteses. Mas espero responder dentro de tempo hábil a essas duas perguntas, mas eu terei que passar por uma análise do discurso antisionista. Então eu diria que o discurso antisionista tem três características básicas, embora tenha outras também, mas me parece que as mais importantes são a omissão de fatos, a inversão de fatos, ou a inversão de evidências, ou a inversão de acontecimentos, e, finalmente, a utilização do critério de 2 pesos e 2 medidas, ou seja, Israel, ou o sionismo, é criticado por motivos que absolutamente são mencionados quando se trata de pensar as ditaduras do Oriente Médio, a ação das ditaduras do Oriente Médio, que fundamentalmente, cuja finalidade é, desde sempre, e desde sempre foi declarada abertamente, né? Nesse ponto de vista, é admirável que os líderes dessas ditaduras nunca tenham escondido em momento algum que seu objetivo sempre foi, quando Israel se formou enquanto Estado, sempre foi a destruição de Israel, e frequentemente esse objetivo de destruir um país era acompanhado pelo objetivo declarado de matar a sua população ou expulsar a sua população. Então, repito, que o que caracteriza o discurso antisionista é fundamentalmente a omissão de fatos, a inversão de fatos e a utilização, até as últimas consequências, do critério que a gente chama popularmente em português 2 pesos e 2 medidas. Antes de seguir a linha de argumentação que eu tinha me proposto a seguir e que eu vou seguir, eu gostaria de ler uma declaração feita por um militante da Organização da Libertação da Palestina. Essa declaração foi feita em 1976 ao jornal oficial da OLP, em Beirute, que era publicado então em Beirute. Então vou ler para vocês essa declaração, sobre a qual não resta a menor dúvida no que se refere à sua autenticidade, né? Porque essa menção a novos arquivos que foram abertos em Israel e que teriam revelado a presença de um plano Dalet, de outros planos, o estudo de aldeias palestinas, esse tipo de afirmação é feito realmente, como foi dito, pelos novos historiadores, mas esses novos historiadores já encontraram respostas para esse tipo de argumentação. Mas isso a gente vai tratar na sequência. Antes eu quero ler essa declaração feita por um membro da Organização da Libertação da Palestina, em 76, ao jornal Palestine Ataura, que é o jornal, que era o jornal, na época, não sei se é agora, oficial da Organização de Libertação da Palestina. Então essa pessoa declarou o seguinte:
Os exércitos árabes estrangeiros entraram na Palestina para proteger os palestinos da tirania sionista. Mas, ao invés disso, eles os abandonaram, obrigando-os a emigrar e a abandonar a sua pátria, e os encarceraram em prisões semelhantes aos guetos onde os judeus viviam. É uma declaração sumamente interessante. Uma declaração sobre a qual não comporta nenhuma possibilidade de interpretação, ela é claríssima. Ela atribui aos exércitos que invadiram Israel em 48 a responsabilidade pelo deslocamento, vou chamar por enquanto de deslocamento, depois a gente vai analisar se os judeus expulsaram essas pessoas, se elas foram expulsas, se elas saíram a pedido dos comandantes dos exércitos árabes, ou se também, como terceira possibilidade, elas simplesmente fugiram de um cenário de guerra. Provavelmente as três coisas aconteceram, resta saber em que grau essas pessoas foram expulsas por judeus, foram deslocadas por ordens dos comandantes dos exércitos das 5 nações que invadiram Israel, ou se fugiram, quer dizer, em que grau esses fatores desempenharam um papel na saída desse contingente que toda a historiografia que eu conheço menciona como somando de 600 a 650 mil pessoas, e não 800 mil. Chego até a pensar que essa PUC vive a realizar outros eventos do tipo, né, discussão do Oriente Médio, esse número chegue a 1 milhão, ou quem sabe até mais. Mas, enfim, quem é a pessoa que fez essa declaração? O nome dele é Mahmoud Abbas, aliás, Abu Mazen. Hoje, ele ocupa o lugar de presidente da Autoridade Palestina. Apesar que Abu Mazen pode ser criticado pelo discurso antisionista, como foi, como acabou de ser nessa mesa, até agora ninguém se atreveu a dizer que Mahmoud Abbas é um agente sionista, ninguém se atreveu a dizer que o jornal oficial da Organização da Libertação da Palestina é um jornal financiado por judeus com a finalidade de culpar os países árabes pela expulsão de 600 mil cidadãos ou 650 mil cidadãos. Então, essa declaração é uma declaração inequívoca. Agora eu vou voltar à minha argumentação. Eu vou pretender ilustrar através de 4 pontos e da maneira mais rápida possível como o discurso antisionista utiliza a omissão, utiliza a inversão de fatos e utiliza o critério 2 pesos, 2 medidas. Comecemos pelo fim, né? Por aquilo que está sendo chamado de massacre de Gaza. A omissão é claríssima na narrativa antisionista. Durante 8 anos, as cidades do sul de Israel foram bombardeadas, isto é, civis foram bombardeados, os Qassams disparados desde Gaza chegaram a quantidade próxima a 10 mil, pessoas morreram, pessoas foram mutiladas, pessoas foram feridas, a atividade econômica das cidades do sul de Israel foi totalmente interrompida, Israel protestou junto à ONU, nada aconteceu. Tudo que o exército israelense fazia era tentar atingir os lançadores de foguetes no ato em que eles estavam lançando foguetes. Muito bem, depois de 8 anos de intensa pressão da população israelense, o exército israelense decidiu destruir a infraestrutura do Hamas. Sabe-se que essa infraestrutura está colocada no meio de habitações, junto a escolas, junto, por exemplo, a escolas da ONU, junto a hospitais. Isso é um fato incontroverso. Há inúmeras provas. O Hamas faz isso, o Hezbollah faz isso. Não há a menor possibilidade de negar esse tipo de estratégia que foi assumido por aquilo que se chama de resistência palestina. Embora, a meu ver, não tenha nada de resistência, nada de Palestina, o Hamas e o Hezbollah são, na verdade, representantes, principalmente, de 2 tiranias que oprimem o povo árabe. No caso, o povo sírio, o povo iraniano não é árabe, mas é muçulmano,
Então essas duas ditaduras, a iraniana e a síria, são as principais responsáveis pelo armamento, pelo financiamento, pelo treinamento, pela propaganda e pela defesa política, inclusive na ONU, dessas duas chamadas guerrilhas, que na verdade são movimentos terroristas, porque visam atingir sempre civis. Raramente lutam contra militares, eventualmente até podem lutar. Mas voltemos à nossa questão. A omissão aí é clara. 8 anos de bombardeio não são mencionados na narrativa antisionista, mas quando Israel reage finalmente e tenta poupar de todas as formas possíveis os civis, por exemplo, recolhendo os telefones dos habitantes de Gaza e telefonando para avisar que tal região vai ser objeto de uma atividade bélica destinada a destruir arsenais, destinada a enfrentar os militantes do Hamas, ou atirando panfletos para avisar que tal bairro, tal lugar de Gaza vai ser objeto de uma operação bélica. Quando Israel faz isso, isso não é mencionado na narrativa antisionista. Ou seja, Israel faz tudo para não atingir civis. É mais do que evidente. Então, quando se usa o argumento que morreram muito menos israelenses do que palestinos na guerra de Gaza, a explicação é muito simples. Israel constrói abrigos para proteger a sua população. Isso é mais do que evidente, é mais do que sabido. Proteger escolas, proteger hospitais, até um alarme que é disparado quando os foguetes já estão voando, e as pessoas têm entre 30 segundos e 1 minuto para buscar abrigo. O Hamas não somente expõe a população palestina sob seu controle, mas faz tudo para que os civis sejam atingidos. Isso é mais do que evidente. A omissão desse fato caracteriza o discurso antisionista, a narrativa sobre Gaza, como uma narrativa absolutamente falsa. Em primeiro lugar, ela omite aquilo que não poderia ser omitido, que a causa da guerra foram os foguetes, os ataques ao sul de Israel. Em segundo lugar, ela inverte totalmente a descrição da situação. É Israel que fica sendo o país que ataca deliberadamente civis para matá-los, quando quem tem essa prática, evidentemente, é o Hamas. Não se pode negar isso. É a coisa mais evidente do mundo. E o critério de 2 pesos, 2 medidas, também, evidentemente, ele está presente nessa ação. Quer dizer, os civis israelenses podem ser atingidos, podem morrer, podem ser mutilados, não há nenhum problema. Mas se os civis palestinos usados como escudo são atingidos, mutilados, feridos, etc., aí sim é um escândalo, aí sim Israel é acusado de crimes de guerra. Passemos para a segunda questão. A questão, digamos assim, de se a presença dos judeus no Oriente Médio teve por consequência a erradicação da população árabe. Em primeiro lugar, eu quero assinalar que o termo Palestina foi empregado pelos ingleses, foi recuperado pelos ingleses, mas antes do fim da Primeira Guerra Mundial, aquela região era conhecida como a região sul da Síria. Isso em primeiro lugar. Provavelmente o emprego do termo Palestina, dando a entender que essa denominação sempre existiu, se destina a justificar a ideia de que a Palestina sempre pertenceu aos palestinos, os palestinos são, em primeiro lugar, árabes. O que não é verdade. Quando os ingleses utilizaram o termo Palestina, os judeus que moravam na Palestina eram judeus palestinos, os árabes que moravam na Palestina eram árabes palestinos. Então a Palestina não existia como denominação antes que os ingleses usassem essa denominação. Muito bem, em 1880, digamos, a gente pode situar nesse ano o começo da imigração judaica para essa região, imigração maciça, de início não foi tão maciça assim, mas enfim, a imigração moderna, porque os judeus sempre moraram no que é conhecido como Terra de Israel. Eram judeus principalmente religiosos, que rezavam pela vinda do Messias, em Hebron, em Jerusalém, em Sfat, e essa população judaica se manteve desde que os romanos expulsaram os judeus e provocaram a conhecida segunda diáspora da população judaica. Muito bem, a questão é, será que é verdade que para cada judeu que vai para o Oriente Médio
concomitantemente, o Oriente Médio, quer dizer, então, para essa região, concomitantemente, um cidadão árabe tem que ser deslocado, tem que ser expulso? Quem sabe seja uma afirmação verdadeira. O único problema é que os números desmentem totalmente isso. Passemos aos números. Em 1880, segundo os registros do Império Otomano, tudo bem, a gente pode dizer, não seriam muito exatos, mas não podiam estar tão errados assim. Havia 300 mil pessoas na região. Em 1931, o censo já realizado pelos britânicos registra 850 mil pessoas na região. Em 1948, pessoas, quero dizer, pessoas de origem árabe, não estou me referindo aos judeus. Estou fazendo aquela piadinha, né? Tem mais pessoas do que judeus, tá? A famosa piada antissemita. Não vou veicular aqui. Mas, enfim, em 1931, 850 mil cidadãos árabes. Em 48, quando acontece a invasão dos exércitos árabes, nós vamos encontrar 1.200.000 árabes. Quer dizer, de 1880 até 1948, digamos aproximadamente, que aí, 58 anos, 60 anos, se a gente quiser, a população árabe da região foi simplesmente quadruplicada. Isso quer dizer que se os sionistas estavam praticando limpeza étnica, pretendiam praticar limpeza étnica, pretendiam expulsar os árabes para formar o seu Estado, se a pretensão deles era essa, a gente tem que homenageá-los pelo erro extraordinário. Na verdade, a população árabe palestina cresceu a uma velocidade muitíssimo maior do que a população judaica. Agora, eu queria saber como é que esses números eles são interpretados pelo discurso anti-sionista. Isso é uma evidência indisfarçável. Né? O que se pode discutir é assim, esse crescimento foi um crescimento vegetativo, quer dizer, correspondeu ao número de nascimentos, ou houve também imigração das regiões vizinhas, das regiões que hoje corresponderiam ao Líbano, à Síria, ao Egito, ao que hoje corresponderia à Jordânia, que era a Transjordânia, como foi assinalado, até mesmo ao Iraque. A gente pode discutir. Há autores que dizem que não é possível um aumento tão rápido, exponencial da população, mesmo levando em conta que a infraestrutura criada pelos judeus, esse é um dado super importante, diminuiu acentuadamente a mortalidade infantil na população árabe e aumentou bastante a média de vida da população árabe. Então, se os judeus pretenderam praticar a limpeza étnica, ou seja, expulsar os árabes que moravam nessa região, que os ingleses chamavam de Palestina, se eles tinham essa intenção, realmente a política sionista foi um fracasso, eu diria maravilhoso, porque realmente a política de expulsão é uma política vergonhosa. Agora bem, quem praticou essa política de expulsão foram setores da população árabe incitados pelo clero, que era totalmente anti-judaico, por motivos óbvios, como hoje o fundamentalismo islâmico também é, e esse clero está associado totalmente à oligarquia árabe, que essa sim se sentiu ameaçada pela presença dos judeus que estavam construindo uma forma de sociedade, que ela viesse a se transformar em Estado ou não viesse a se transformar em Estado, estavam construindo uma forma de sociedade totalmente diferente e uma sociedade que ameaçaria profundamente a oligarquia árabe, quer dizer, os efêndios, os latifundiários da região. Então, o curioso no discurso da esquerda é que precisamente esse discurso, eu vou pedir um pouco mais de tempo, Alex, eu sei que realmente eu estou esgotando o meu tempo, mas é que eu sou o único representante de uma certa posição aqui na mesa. Então tenho que ir, eu prometo, então negociando, né, como os judeus e árabes negociam palmo a palmo. Mais 10 minutos. Eu vou negociar mais 10 minutos para ver se eu consigo expor todas as ideias. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o discurso anti-sionista, que atualmente é um discurso proferido principalmente por uma certa esquerda, embora seja a posição majoritária da esquerda, esse discurso não diferencia entre os interesses da oligarquia e os interesses da população. No caso em questão,
da oligarquia árabe da Palestina e da população árabe da Palestina. É um caso único. Jamais a esquerda confundiu os interesses da oligarquia com os interesses da população. Só no caso de Israel é que o discurso antisionista proferido pela esquerda faz essa espécie de incorre nessa espécie de contradição extraordinária que, digamos assim, infringe todos os elementos centrais da teoria marxista. A gente tem a impressão que a esquerda, quando se refere ao Oriente Médio, ela esquece totalmente o marxismo. Tanto é assim, aliás, que ela se alia ao fundamentalismo islâmico, e Marx era um crítico do feudalismo. Ele dizia: o capitalismo é melhor que ele acabe de uma vez com os bolsões feudais, para que a gente possa fazer mais rapidamente a transformação do capitalismo ao socialismo. E a esquerda, atualmente, ela é totalmente aliada do fundamentalismo islâmico. Bom, isso foi um rápido parênteses. Com relação à ajuda americana aos Estados Unidos, a Israel. Então, isso é apresentado como um crime fundamental do sionismo, um crime fundamental dos judeus. Inclusive, nos artigos da revista, nós vemos quantias do tipo 6 bilhões de dólares por ano, o outro artigo 10 bilhões de dólares. Na verdade, são 3 bilhões. Mas 3 bilhões é muita grana, realmente muita grana. O único problema nessa acusação a Israel é que o Egito recebe quase que a mesma quantidade dos Estados Unidos. O único problema é que a autoridade palestina recebeu exatamente a mesma quantia, 3 bilhões de dólares. É verdade que não apenas dos Estados Unidos, principalmente da União Europeia, isso em 2008. Contando desde a época da sua formação, a autoridade palestina recebeu muito mais do que os Estados Unidos deram à Europa no fim da Segunda Guerra Mundial, no chamado Plano Marshall. Isso é uma evidência, ninguém pode negar isso. Se a gente contar o dinheiro dado pelos americanos para o Paquistão, para o Afeganistão, para o Iraque, essa ajuda de 3 bilhões dada a Israel não é nada. Isso é análise puramente quantitativa. Se a gente passa para a análise qualitativa, essa ajuda dada a Israel é unicamente militar. Não há nenhum problema que seja uma ajuda militar. Por quê? Porque Israel é um país economicamente extremamente saudável. Israel produz pesquisa. Nessa semana, uma química israelense recebeu o prêmio Nobel. O número de prêmios Nobel que foi recebido por israelenses já é bastante elevado. Israel tem uma economia totalmente autônoma, mas é claro que um país que é ameaçado de destruição dia e noite tem que ter um exército forte. Se não tivesse um exército forte, aconteceria o que aconteceu em 67, em 73, quando, na avaliação feita pela ditadura egípcia e pela ditadura síria, Israel não conseguiria resistir ao ataque, a uma guerra, e houve uma guerra. Então é muito bom que Israel tenha um exército muito potente, porque isso evita muitas mortes na região. Tem evitado, pelo menos. Não é nenhum crime essa ajuda americana. Um crime é omitir que a ajuda americana é dada a vários países do Oriente Médio que estão totalmente comprometidos com o plano de destruir Israel. Isso é sabido, é sabidíssimo. Até mesmo a Arábia Saudita, que é uma aliada fundamental dos Estados Unidos, recebe créditos enormes para ter, digamos assim, uma aviação de combate, uma força aérea extremamente potente. Então isso ilustra a omissão, ilustra o critério dos pesos, das medidas, ilustra a inversão da argumentação antisionista. Bom, eu vou pular, porque pelo jeito eu tenho pouco tempo, eu vou apenas então tentar responder as duas perguntas que eu coloquei. A presença dos judeus, a existência de Israel prejudica o povo palestino? Muito pelo contrário, é absurdo dizer isso. Nenhum árabe palestino que mora em Israel quer sair de Israel, mas nenhum. Pelo contrário, há uma tendência a casamentos entre árabes que moram na Cisjordânia e antigamente em Gaza, agora a situação também está bem diferente, uma tendência a casar com árabes israelenses ou judeus israelenses, há casamentos mistos, sim, embora em menor número, para obter a cidadania israelense. Se Israel oprime as suas minorias porque é um Estado judeu, bom, o que dizer dos países árabes? Em Israel todo mundo tem direito a voto. O único direito que os cidadãos árabes não têm em Israel é servir o exército. Quer dizer, eles têm esse direito se eles quiserem, mas eles não são obrigados a tanto. O alistamento não é compulsório. De resto, eles têm todos os direitos.
o nível de vida da população árabe, a escolaridade da população árabe em Israel, seja cristã, seja muçulmana, não só árabe, circassianos, beduínos, drusos, barrais, é um nível de vida que, comparado com o nível de vida da população dos países árabes, é extremamente superior. Então, assim, é uma mentira completa, uma inversão absoluta dos fatos, 5 minutos, uma inversão absoluta dos fatos, essa afirmação de que a presença de Israel, a existência de Israel, prejudica a população árabe. Não, prejudica as oligarquias árabes, prejudica as oligarquias que oprimem o povo árabe, que são criminosas em relação ao povo árabe. Quando Lula diz que a briga é uma briga de torcidas, o que aconteceu no Irã, o Lula está esquecendo que ele enfrentou uma ditadura, mas isso é típico de uma certa esquerda, que eu chamaria de pseudo-esquerda. A ditadura iraniana é criminosa. E se a esquerda se alia a essa ditadura, isso é um péssimo sinal, sinal que a esquerda está se degradando absolutamente. Então, a primeira pergunta que eu havia formulado, eu responderia dessa forma. A segunda pergunta é a seguinte: quando começou o discurso antisionista da esquerda? Começou quando a União Soviética foi derrotada, porque quem foi derrotado na guerra de 67 foi mais do que a República Egípcia, a ditadura egípcia, a ditadura síria, e mesmo o reino da Jordânia. Quem realmente foi derrotado foi a União Soviética. Daí em diante, a União Soviética assumiu uma postura antisionista ainda mais radical do que ela havia assumido anteriormente. Agora, preciso lembrar que nem sempre foi assim. Em 1947, o primeiro país a reconhecer Israel foi precisamente a União Soviética. As armas inglesas passaram todas para as milícias palestinas que se organizaram para combater junto com os exércitos invasores, combater Israel. Então Israel não ficou com uma arma inglesa sequer. Quem mandou as armas para Israel foi a Tchecoslováquia, que naquele tempo já era uma república comunista, em virtude da ocupação do Exército Vermelho, depois da Segunda Guerra Mundial. Então a esquerda nem sempre foi contra Israel. Os Estados Unidos demoraram muito para reconhecer Israel pelo mesmo motivo. Os americanos, havia setores na sociedade americana que afirmavam que Israel era um país comunista, porque Israel nasceu socialista. A estrutura agrária de Israel era totalmente coletivizada. Os kibbutzim, os moshavim, plural de kibbutz e moshav, eram aldeias coletivas que tinham alcançado um grau de coletivização que muito além daquele que o Korros soviético havia alcançado. Para os americanos, isso não era um sinal que Israel iria desestabilizar as monarquias